Nem todo sinal importante faz barulho. Alguns não vêm acompanhados de choro, febre ou dor aparente. Eles não interrompem a rotina, não assustam à primeira vista, e justamente por isso, passam despercebidos. No recém-nascido, muitos dos sinais que merecem atenção são silenciosos, e é isso que torna tudo mais delicado. Nos primeiros dias e semanas de vida, a maior parte das mães está tentando aprender o básico: amamentar, fazer o bebê dormir, entender o choro, lidar com o próprio cansaço. Nesse cenário, é natural que apenas os sinais mais evidentes chamem a atenção. O que grita, o que dói, o que exige resposta imediata. Mas existe um outro grupo de sinais. Eles não exigem nada, apenas acontecem, de forma muito delicada, repetida, quase invisível. Muitas mães olham para o bebê e pensam: ele é tão quietinho. Outras dizem: ele quase não dá trabalho. E essas frases vêm carregadas de alívio. Porque, no meio do caos do início da maternidade, um bebê tranquilo parece um presente. O que quase ninguém explica é que tranquilidade constante nem sempre é apenas tranquilidade. Às vezes, é um convite à observação. Não observação ansiosa, não observação com medo, mas uma atenção gentil, curiosa e contínua. Nos primeiros meses, o recém-nascido começa, pouco a pouco, a se relacionar com o mundo. Sons, luzes, vozes, toques, tudo ainda é novo. As respostas são sutis, pequenas, muitas vezes difíceis de perceber. O movimento dos olhos, uma mudança no corpo, um som quase imperceptível. E exatamente por serem sutis, essas respostas, ou a ausência delas menos, costumam ser ignoradas. Se essa história tá te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque este vídeo não é sobre criar preocupação, é sobre criar clareza. É sobre aprender a perceber sinais que não assustam, mas que merecem atenção tranquila. Existe uma ideia muito difundida de que, se algo fosse realmente importante, alguém avisaria. Um profissional, um exame, um sintoma claro. Mas nem tudo vem com aviso prévio. Nem tudo se apresenta de forma óbvia. Alguns sinais aparecem apenas quando alguém está presente o suficiente para notá-los. O recém-nascido passa grande parte do tempo dormindo. Quando está acordado, os momentos são curtos. E é justamente nesses pequenos intervalos que os sinais silenciosos costumam aparecer e desaparecer, sem serem registrados. Um dia o bebê parece pouco reativo. No outro, ninguém repara. Depois, isso se repete, mas, como não há desconforto aparente, tudo segue normalmente. E assim, sinais que mereciam atenção vão sendo normalizados. É importante dizer algo desde o início. Observar não é diagnosticar, perceber não é concluir, e questionar não é exagerar. Observar é cuidar. Este vídeo não existe para dizer que algo está errado. Existe para mostrar que alguns sinais merecem ser vistos com mais cuidado, principalmente quando se repetem. Ao longo deste episódio, vamos falar sobre 3 sinais silenciosos que costumam passar despercebidos no recém-nascido. 3 comportamentos que, isoladamente, podem ser apenas fases, mas que, quando aparecem de forma constante, merecem atenção tranquila. Não vamos falar de doenças, não vamos falar de rótulos, não vamos falar de pânico. Vamos falar de presença, de percepção, de muito cuidado. Porque ninguém conhece o bebê melhor do que quem convive com ele todos os dias. E ninguém deveria ensinar uma mãe a ignorar aquilo que ela percebe. Esses sinais não exigem ação imediata. Eles pedem algo muito mais simples: olhar com um pouco mais de atenção. E o primeiro passo para isso é entender que nem todo sinal vem acompanhado de barulho. Nos próximos minutos, vamos começar pelo primeiro desses sinais. Um dos mais comuns, um dos mais ignorados. E também um dos mais fáceis de confundir com algo normal. Sem pressa, sem medo, com respeito. O primeiro sinal silencioso que merece atenção no recém-nascido é a pouca resposta a estímulos simples. E ele costuma ser ignorado justamente porque não causa incômodo imediato. Quando se fala em estímulos, não estamos falando de nada complexo. São coisas comuns do dia a dia. Sons próximos, vaz do familiars, mudanças no ambiente. Tentativas simples de interação. Um recém-nascido não responde como uma criança maior. As reações são discretas. Um pequeno movimento, um ajuste no corpo, um breve abrir de olhos, um som suave. Nada exagerado, mas alguma resposta costuma existir. O que chama atenção é quando essa resposta quase não aparece. Algumas mães percebem que o bebê parece não reagir
quando alguém fala perto dele. Outras notam que barulhos comuns não provocam nenhuma mudança. Em certos momentos, o bebê está acordado, mas parece não responder ao que acontece ao redor. É importante dizer com clareza: isso não significa automaticamente que existe um problema. Muitos recém-nascidos passam por fases de maior quietude, alguns dormem mais, outros têm períodos em que parecem menos atentos. Isso faz parte do desenvolvimento. O ponto de atenção não está no episódio isolado, está na repetição. Quando a pouca resposta acontece em diferentes momentos do dia, em diferentes situações, ao longo dos dias, ela deixa de ser apenas um detalhe pontual e passa a ser um padrão a ser observado. Um bebê que responde aos estímulos pode não reagir sempre, mas reage em algum momento. A variação, a alternância. Em um dia reage mais, em outro menos. Isso é esperado. Quando essa alternância não existe, quando a resposta é mínima na maior parte do tempo, vale olhar com mais cuidado. Muitas mães tentam explicar esse comportamento como jeito. Dizem que o bebê é mais tranquilo, mais quieto, mais na dele. E, muitas vezes, isso é verdade. Mas mesmo bebês tranquilos costumam demonstrar alguma reação ao ambiente. O silêncio constante é o que merece atenção, não a tranquilidade em si. Outro fator que contribui para que esse sinal seja ignorado é o cansaço. Nos primeiros dias, a rotina é intensa. O foco está em alimentar, trocar, fazer dormir. Pequenas reações passam despercebidas, simplesmente porque não há espaço mental para observá-las. E isso não é falha, é realidade. Por isso, observar não significa vigiar, significa perceber padrões ao longo do tempo, sem pressão. Uma boa forma de olhar para esse sinal é se perguntar: meu bebê reage de alguma forma aos estímulos em algum momento do dia? Se a resposta for sim, mesmo que discretamente, isso costuma ser tranquilizador. Se a resposta for quase sempre não, vale observar com mais atenção. Não é necessário testar o bebê. Não é preciso provocar reações. Basta perceber como ele se comporta naturalmente no cotidiano. Esse sinal, isoladamente, pode ser apenas uma fase, mas ele é importante porque, quando aparece junto com outros comportamentos silenciosos, ajuda a formar um quadro mais claro. Nos próximos minutos, vamos falar sobre o segundo sinal, um dos mais comentados, mas também um dos mais mal interpretados: o contato visual. O segundo sinal silencioso que merece atenção no recém-nascido é o contato visual raro ou ausente. Esse é um dos pontos que mais geram confusão, justamente porque existe muita informação solta e pouca orientação calma. Nos primeiros dias de vida, o contato visual ainda é breve, impreciso e instável. O recém-nascido enxerga pouco, se cansa rápido e passa grande parte do tempo dormindo. Por isso, não se espera um olhar fixo, prolongado ou constante. Isso é importante deixar claro. O que costuma gerar dúvida é quando, mesmo com o passar dos dias, quase não acontece troca visual. Algumas mães percebem que o bebê raramente olha para o rosto de quem está falando. Outras notam que mesmo no colo, durante a amamentação ou em momentos tranquilos, o olhar parece sempre escapar. Não há encontro, ainda que breve. Novamente, isso não define nada por si só. O que importa é o padrão. Um recém-nascido pode não sustentar o olhar, mas costuma, em algum momento, buscar o rosto. Há pequenos encontros visuais. Um olhar rápido, um acompanhamento com os olhos, um instante de conexão. Quando esses momentos quase não acontecem ao longo dos dias, o sinal começa a se formar. Muitas mães escutam que é cedo demais para isso. E, em parte, isso é verdade. Mas cedo não significa inexistente. Mesmo cedo, algum nível de troca visual costuma aparecer, ainda que de forma sutil e irregular. O que merece atenção não é a ausência em um dia específico, é a ausência constante. Outro fator importante é o contexto. Um bebê pode evitar o olhar quando está cansado, com fome ou desconfortável. Nessas situações, a ausência de contato visual faz sentido. O ponto de atenção surge quando isso acontece, mesmo em momentos de calma. Momentos como após a mamada, no colo, em um ambiente tranquilo, costumam facilitar a troca visual. Se mesmo assim, ela quase não acontece, vale ficar atenta. É comum que esse sinal seja confundido com desinteresse ou personalidade, mas recém-nascidos ainda não escolhem evitar o olhar. Eles respondem ao que conseguem perceber e processar. E mais uma vez, observar não é rotular, é acompanhar. Esse sinal, assim como o anterior, pode ser apenas uma fase. Muitos bebês passam por períodos de menor contato visual e depois evoluem naturalmente. O que faz diferença é perceber se há mudança com o tempo. A pergunta aqui é simples:
Com o passar dos dias, o contato visual aparece mais? Quando a resposta é sim, mesmo que lentamente, isso costuma ser tranquilizador. Quando a resposta é não, conversar com o pediatra de forma tranquila pode ajudar, sem urgência, sem medo, sem conclusões. Nos próximos minutos, vamos falar sobre o terceiro sinal silencioso. Um sinal ainda mais sutil, mas que, quando aparece junto com os outros, merece atenção. Há pouca expressividade mesmo quando o bebê está acordado. O terceiro sinal silencioso que merece atenção no recém-nascido é a pouca expressividade, mesmo quando ele está acordado. Esse é um dos mais sutis, e justamente por isso, um dos mais ignorados. Nos primeiros dias de vida, ninguém espera que o bebê interaja de forma clara. As expressões são simples, os movimentos são limitados, e grande parte do tempo é passada dormindo. Ainda assim, quando o recém-nascido está acordado, algum nível de expressividade costuma aparecer. Pode ser um movimento leve do rosto, uma mudança na expressão ao ouvir uma voz, um ajuste do corpo quando é tocado. Nada intenso, nada elaborado. O que chama atenção é quando, mesmo acordado, o bebê permanece quase sempre com a mesma expressão. Poucos movimentos, pouca variação, como se nada ao redor provocasse mudança. Algumas mães descrevem como um bebê que fica acordado, mas parado. Outras dizem que parece difícil perceber se ele está interessado, atento, ou apenas esperando o tempo passar. Mais uma vez, isso não significa automaticamente um problema. Muitos recém-nascidos têm períodos de menor atividade. O corpo ainda está se adaptando. O sistema nervoso ainda está amadurecendo. O ponto de atenção está, novamente, na repetição. Se o bebê apresenta pouca expressividade em praticamente todos os momentos em que está acordado, ao longo dos dias, esse comportamento começa a se somar aos outros sinais silenciosos. É importante diferenciar cansaço de padrão. Um bebê cansado pode ficar mais quieto. Um bebê que acabou de acordar pode demorar a reagir. Um bebê com fome pode parecer desligado. Tudo isso é esperado. Mas quando mesmo após a mamada, em momentos tranquilos, no colo, com contato próximo, a expressividade continua mínima. Vale a observação. A expressividade não precisa ser sorriso. Não precisa ser animação. Pode ser apenas mudança. Alguma reação ao toque, à voz, ao ambiente. Quando quase não há mudança, o corpo está comunicando algo menos, mesmo que de forma muito sutil. Esse sinal costuma ser ignorado porque não incomoda, não gera choro, não gera demanda. O bebê não parece sofrer. E isso faz com que a situação seja facilmente normalizada. Mas normalizar tudo pode atrasar a percepção de padrões importantes. Aqui, é essencial reforçar. Observar não é procurar defeito, é acompanhar o desenvolvimento real, sem romantizar e sem dramatizar. Quando os três sinais começam a aparecer juntos, pouca resposta a estímulos, contato visual raro e pouca expressividade, eles deixam de ser detalhes isolados e passam a formar um conjunto que merece atenção tranquila, não para gerar medo, mas para gerar cuidado. No próximo trecho, vamos falar exatamente sobre isso, quando os sinais aparecem juntos, e como lidar com essa observação de forma responsável, sem pânico e sem culpa. Quando os sinais silenciosos aparecem isoladamente, eles costumam ser encarados como fases, e na maioria das vezes realmente são. O desenvolvimento do recém-nascido não acontece de forma linear, e pequenas variações fazem parte do processo. O ponto de atenção surge quando os sinais começam a aparecer juntos, pouca resposta a estímulos, contato visual, pouca expressividade mesmo acordado. Separadamente, cada um deles pode ter uma explicação simples, mas quando se combinam e se repetem ao longo dos dias, eles deixam de ser apenas detalhes soltos e passam a formar um padrão. E padrões merecem observação. Observar não significa concluir nada, não significa antecipar problemas. Significa apenas reconhecer que algo está se repetindo com frequência suficiente para não ser ignorado. Muitas mães só percebem essa combinação quando alguém de fora aponta. Outras percebem sozinhas, mas têm dificuldade em confiar no que sentem. Existe sempre o medo de estar exagerando. Esse medo é compreensível. A maternidade é constantemente atravessada por julgamentos externos e internos. Mas é importante lembrar: exagero é agir sem observar. Atenção é agir com consciência. Quando os sinais aparecem juntos, o ideal não é entrar em alerta máximo, é desacelerar e olhar com mais clareza. Perceber se há evolução com o passar dos dias,
se surgem novas respostas. Se algum dos sinais começa a diminuir, a evolução costuma ser um bom indicativo. Mesmo que lenta, ela traz tranquilidade. Pequenas mudanças mostram que o bebê está respondendo ao ambiente no seu tempo. Quando não há evolução perceptível, a observação ganha ainda mais valor. Nesse momento, conversar com o pediatra deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma forma de cuidado, não como pedido de diagnóstico, mas como compartilhamento de percepções. Relatos simples são suficientes, o bebê responde pouco. O contato visual é raro, ele parece pouco expressivo mesmo acordado. Essas informações ajudam o profissional a orientar com mais precisão. Muitas vezes, a conduta é apenas acompanhar, outras vezes, pode ser observar mais de perto. Em todos os casos, a conversa tira o peso do silêncio. É importante reforçar: quanto mais cedo algo é observado, mais tranquilo costuma ser o acompanhamento. Informação precoce não gera pânico, gera possibilidade. E possibilidade é sempre melhor do que dúvida silenciosa. O cuidado não começa quando algo está errado, ele começa quando alguém presta atenção. Muitos sinais importantes no bebê não gritam, eles não interrompem a rotina, eles não pedem socorro imediato, eles apenas se repetem. Perceber esses sinais não te torna ansiosa, te torna presente. E presença é uma das formas mais profundas de cuidado. Aqui no canal, o objetivo nunca foi assustar, é orientar, ajudar você a olhar para o seu bebê com mais clareza, mais confiança e menos culpa. Se você percebe algo diferente, isso não é exagero. Se você observa padrões, isso não é paranoia. É atenção. E atenção é um gesto de amor. Se esse vídeo te ajudou, outros episódios da série Primeiros Sinais podem te ajudar ainda mais. Sempre com calma, responsabilidade e respeito às mães. Porque ninguém conhece seu bebê melhor do que você. E ninguém deveria te ensinar a ignorar aquilo que você percebe.